tricolor, aqui é Ney Mendel, do canal Flume Mendel. O nosso canal deu uma paralisada aí de 10 dias, eu tive um problema sério com o celular, mas agora já está tudo certo, graças a Deus. A gente vai voltar a falar do Fluminense para vocês com o maior carinho e sempre dizendo a verdade e contando realmente o que está acontecendo no dia a dia do Fluminense, né? O Fluminense teve, eu parei de gravar o vídeo no pós-jogo do Botafogo com o Fluminense, né? Onde a gente ganhou o segundo jogo a muito custo, né? Com aquele gol do Cano no último minuto. Fizemos o 2-1 e o Fluminense passou e ganhamos do Flamengo, fomos campeões carioca. E agora a gente jogamos o primeiro jogo da Sul-Americana, ganhamos de 3-0 do Oriente Petroleiro aqui no Maracanã. E agora a gente vai estrear no Brasileirão. Vai ser o primeiro jogo do Brasileirão amanhã, sábado, hoje, né? Às 4h30 da tarde no Maracanã. Vai ser um jogo onde as equipes vão se enfrentar com seus opostos, né? O Santos vindo de um quase rebaixamento no Campeonato Paulista, uma derrota na Copa Sul-Americana para o Banfield da Argentina, lá na Argentina, e agora o Santos vai enfrentar o Fluminense no Maracanã, querendo melhorar, né, a sua fase e logo para cima do Fluminense. O Fluminense vai ter um desfalque importante no jogo de hoje, que é Paulo Henrique Ganso. O Abel resolveu poupar o Ganso para o jogo. Eu não sei se a parte médica orientou, a parte fisiológica orientou o Abel a não escalar o Ganso, né? De repente ele estava prestes a estourar alguma coisa, então o Abel resolveu poupar o Ganso. É pena que a gente não pode, que o Abel não escala o Natan, né, gente? A gente queria ver o Natan, que é o único jogador ali na ausência do Ganso, que pode ser um maestro ali naquele meio campo. Mas o Natan não teve sequência, o Natan não vem jogando, o Natan, quando tem oportunidade, não aproveita. Vamos esperar aí que o Natan realmente consiga desencantar nesse Campeonato Brasileiro, né? Que tenha uma sequência e que também consiga ser pelo menos uma opção de reserva para o Ganso, quando o Ganso não puder jogar, porque a gente vai ter 3 competições aí: Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil. Então o Ganso não vai poder jogar as 3 competições na mesma hora, né? Ele vai ter que ser poupado uma hora ou outra. E aí o Natan tem que aproveitar as oportunidades, se destacar no treinamento para poder despertar aí o interesse do Abel em escalá-lo, né? Bom, o Fluminense vai para o jogo amanhã com o Fábio no gol, os 3 zagueiros, a volta de Nino, que estava suspenso, vão jogar Nino, Manuel e Davi Braz. O Felipe Melo está machucado, fez a cirurgia, vai ficar uns 20 dias mais ou menos sem atuar. Na direita, Calegari, na esquerda, Cris Silva. O meio-campo com André, Iago Felipe e Arias. No ataque, Cano e Luiz Henrique. Esse deve ser o Fluminense de amanhã. O Santos vem com João Paulo, Madison, Maicon e Eduardo Bauerman. Felipe Jonathan. Meio campo, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Ricardo Goulart. No ataque, Lucas Braga, Lucas Barbosa e Marcos Leonardo. Técnico, Fabian Bustos. Nos jogos entre Fluminense e Santos, o Santos teve 38 vitórias, o Fluminense 34 e houve 19 empates. Tá? Essa é a estatística dos jogos entre Fluminense e Santos. Então, gente, é um jogo importante. O Abel tem que armar bem esse time aí, povoar esse meio campo para tentar ganhar o meio campo no jogo. E vamos apostar aí que o Luiz Henrique faça uma boa partida. É um jogador que parte para dentro e vai levar perigo fatalmente aí a zaga, vai abrir essa zaga aí do Santos. Teve também um jogador que deve sair, né, gente? Matheus Martins despertou interesse de clubes europeus. O Shakhtar tinha despertado interesse no ano passado e o Fluminense negou.
Ano passado o Shakhtar ofereceu 7 milhões de dólares, o equivalente a 42 milhões de reais, e o Fluminense não quis. Só que agora veio o Ajax, Benfica e o Leeds da Inglaterra, né? Houve sondagem desses clubes no jogador e de repente vai ter algumas propostas aí para a janela de julho, que vai abrir de julho de transferência. A meta do Fluminense para a venda de jogador, para o orçamento desse ano, é de 90 a 100 milhões. Então ainda falta vender um jogador para poder totalizar esse montante. E a bola da vez deve ser o Matheus Martins. Tá? É uma pena, porque é um jogador que talvez, na ausência do Luiz Henrique, ele tendo sequência de jogos, talvez ele ocupasse ali a posição do Luiz Henrique, como jogador de linha de fundo, como jogador de velocidade. E agora a gente foi pego de surpresa com a iminente saída do Matheus Martins aí. De repente vai sair até junto com o Luiz Henrique. Vão sair na mesma época, né? Pessoal, parcial de ingressos para Fluminense e Santos. Até agora passou de 15 mil ingressos vendidos, tá? Então vamos ver se de repente a gente chega a uns 25 mil ingressos vendidos para tentar empurrar esse time para cima do Santos. O Fluminense fez um treino aberto hoje nas Laranjeiras, aberto para a torcida. Fred deu entrevista e disse na entrevista que o seu ciclo como jogador do Fluminense acaba no dia 21 de julho. Então o Fred deve se aposentar dia 21 de julho. O jogador até brincou, dizendo que ele está subindo a ladeira enquanto os jogadores estão descendo a ladeira abaixo, jogadores jovens. Realmente é isso que a gente vê do Fred. É um jogador que nos deu muitas alegrias, né? Foi importante até no título do Carioca, porque se ele não tivesse sofrido aquela falta ali no meio-campo, onde originou o gol do Cano, que seria o 2-1, o Fluminense teria sido eliminado. Então o Fred foi importante, ele entrou quando o jogo já estava perdido e foi com toda a raça do mundo para cima do jogo e conseguiu aquela falta, e dali surgiu o gol que colocou o Fluminense na final. Então o Fred até aí ele teve uma participação importante, né? Então parabéns ao Fred. É um jogador que a gente deve muito, é um jogador que a gente tem que reverenciar, é um ídolo da nossa torcida. Às vezes a gente fala do Fred, mas não do Fred ídolo, a gente fala do Fred jogador, que de repente naquele jogo não vem bem. Então a gente até às vezes criticava um pouco o Fred, mas não o Fred, sim o treinador, por fazer o Fred passar por uma situação dessa, né? O Fred é jogador hoje em dia para entrar no final do jogo, né? E tentar bater as suas metas, né? Fazer os seus golzinhos aqui e ali. Pessoal, agradeço a todos vocês pela paciência. Eu fiquei 10 dias ausente. Como eu falei para vocês, eu tô sem material para fazer esse canal bombar, né? Eu tô sem câmera, eu tô sem um celular potente, então eu tô fazendo do jeito que eu posso, né? Como eu falei, eu tô doente, eu não tô podendo nem ir aos jogos, porque eu tô com 2 hérnias, uma umbilical e outra inguinal. Então eu tô trabalhando um pouquinho só para poder ter o meu sustento e da minha família, né? Não faltar nada. E então, por isso eu não tô conseguindo dar um up nesse canal. Mas eu tenho certeza que as coisas vão acontecer, até com a ajuda que vocês estão me dando de divulgar o canal, de continuar no canal, de me dar essa força, de serem presentes, de fazerem comentários, deixar o seu like, de compartilhar com o maior número de tricolores, para poder aumentar o número de inscritos, que é importante também para o canal, como é importante também que vocês visualizem sempre os vídeos, para a gente conseguir chegar às 4.000 horas anuais, para poder fazer esse canal começar a ser monetizado, né, pessoal? Então eu conto sempre com vocês, eu sei que vocês são uma torcida unida, é uma torcida que sempre apoia os canais do Fluminense, não só o meu, como os demais também. Então fica aqui o meu agradecimento a todos vocês.
Meu agradecimento também ao Vilela, que sempre que pode me ajuda, com dicas, com conselhos. O Johan também me fez um convite para fazer uma live, eu até pedi para ele aguentar um pouquinho para mim poder me estruturar. O Gerson também, com a Canhotinha de Ouro, me passou o zap dele, me convidou para fazer uma live com ele, é só marcar com o seu secretário, né? Então eu fico contente que nós somos uma torcida unida, os canais são unidos, não tem aquela briga entre os canais. Eu, por exemplo, não faço questão nenhuma de pichar algum canal aqui. Eu sempre estou acompanhando todos os canais que falam do Fluminense, né? Ou quase todos, e sempre deixo um comentário, sempre deixo um like, sempre tento ajudar da melhor forma possível, tá bom? Peço também, houve aí uma situação com o Marcelo Johan, juntamente com alguns torcedores da Young Flu. Então eu peço, pessoal, para a gente se unir. Eu sei que às vezes a gente tem opiniões diferentes, seja na política, seja em outro assunto qualquer, e vamos tentar argumentar, pessoal, sem violência, que a violência não leva a lugar nenhum. E lembrando que nós somos tricolores, todos nós somos tricolores, a gente não tem que brigar entre a gente. Tá? A gente tem que, se a gente discorda de algum assunto, a gente senta e conversa. É melhor a gente conversar do que a gente brigar, do que a gente agredir e nos matar entre nós, né? Eu acho que essa torcida tem que se unir sempre. Nós amamos esse clube, esse time, enfim. Às vezes a gente critica o presidente, às vezes a gente elogia o presidente, entendeu? É que nem família, pessoal. Às vezes a família briga. Não quer dizer que a gente odeia o presidente, que a gente odeia o clube, não. A gente critica em prol da melhora, para fazer com que as coisas andem no Fluminense, para que as coisas melhorem no Fluminense. Não porque eu odeio o Mário Bittencourt, que eu odeio o Abel Braga, nada disso. Eu acho que o Abel tem história no Fluminense, às vezes ele erra um pouquinho, a gente fala aqui, mas a gente fala no intuito de melhorar, né? No intuito de repente, os nossos comentários chegarem no ouvido dele e ele mudar a ideia do erro que ele comete. Né? Porque ele é um treinador tarimbado, é um treinador ganhador. É um treinador que tem o carinho da torcida do Fluminense e ele também tem um carinho pela torcida. Então a gente não quer aqui desmerecer o trabalho do Abel, não. A gente quer fazer com que o Abel cada vez mais faça as coisas certas. E também que o presidente sempre faça as coisas certas. Quando ele erra, a gente tenta aqui falar, às vezes a gente se exalta um pouquinho, mas a gente fala no intuito da melhora, não no intuito de pichar, de criticar só por criticar, não. A gente critica no intuito de fazer o Fluminense mais forte, tá bom? Pessoal, é isso aí. Deixo um abraço a todos, com carinho. Parabéns a todos, toda a torcida do Fluminense que vem apoiando o time. Parabéns aos jogadores que se empenharam, que tiveram raça, né? E a toda a comissão técnica também. Né? É um título, a gente ganhou a Taça Guanabara e acabamos com um jejum aí de alguns anos e paramos aí a pretensão do Flamengo de ser tetra. Então foi um título importante, numa hora importante. Espero que a gente esse ano ganhe mais títulos para alegrar a nossa torcida, que a gente merece, tá bom? Saudações tricolores. Peço a todos que compartilhem, que se inscrevam, que dêem um like e que comentem alguma coisa que vocês quiserem comentar. Podem perguntar, porque eu vou responder a um por um. Né? Qualquer pergunta eu vou responder a um por um. Qualquer comentário que vocês façam. Seja do time, seja do treinador, seja do canal, seja de mim, quiserem fazer alguma pergunta, a gente está aqui para responder. Tá bom? Saudações tricolores, um abraço, fiquem com Deus, um bom sábado para todos vocês.